Muito bom dia, amigos. O programa Hora do Milagre está entrando no ar. E nesta quinta-feira, eu lhe convido a estar conosco nessa programação. No final dessa programação, estaremos realizando uma oração em seu favor, em favor de todas as famílias, solteiros, casais e famílias. Você vai encontrar nessa programação testemunhos de pessoas que, assim como você, talvez que esteja enfrentando problemas sentimentais na sua vida sentimental, emocional, afetiva. E todas as quintas-feiras temos ali uma palestra toda especial voltada à sua vida sentimental. Vamos agora a um intervalo, lembrando que se você gostaria de incluir o seu nome na oração que estaremos realizando, você pode ligar para o número 020 7272 1010. Já voltamos depois desse intervalo. Meu nome é Aline, eu tenho 21 anos. Quando eu cheguei na Igreja Universal, eu cheguei repleta de traumas, inseguranças, complexos de inferioridade e uma tristeza muito grande dentro de mim. Logo depois que eu nasci, a minha mãe e meu pai se separaram, então eu fui crescendo num lar que não tinha mais a união e eu carreguei por muito tempo dentro de mim essa culpa, como se eu fosse responsável pelo término dos meus pais, pela separação dos meus pais. Como eu falei, eu tinha muitos complexos de inferioridade, uns desses por conta do meu cabelo. Sofria muito bullying em relação a isso, então eu comecei a me inferiorizar cada vez mais. Então, quando eu saía na rua, eu não queria mostrar meu cabelo para ninguém, eu não queria que ninguém me olhasse, eu queria estar só ali, na minha bolinha social, ali excluída, isolada, porque eu não queria saber de ninguém na minha volta. Quando eu cheguei no ensino médio, né, eu comecei a me envolver com os demais amizades, né, e como eu era muito triste, eles sempre queriam me colocar pra cima. Falando, não, você é triste demais, você tem que se animar. Eu vou te apresentar um negócio que você vai gostar e você vai se animar com isso. Foi aí que eu entrei no mundo do vício da bebida. E aí eu comecei, aquela garota que era na dela, calada, que não queria falar pra ninguém, a Alice encontrou uma solução para os problemas dela. Então, eu comecei a sair para barzinhos com meus amigos, eu comecei a sair para festas, bebia a ponto de cair no meio da rua, de ficar bem, bem doida. E para mim, aquilo ali era o que fazia com que toda a minha tristeza passasse. Era o alívio que eu precisava. Eu bebia vodka, uísque, misturava com energético, chegava a misturar 10 bebidas de uma vez só, numa noite só. Mas quando eu chegava em casa, quando eu encostava a cabeça no travesseiro, era quando todos aqueles traumas, todos aqueles medos, aquela tristeza e aquela angústia voltava para dentro de mim com uma força e eu não conseguia encontrar ninguém do meu lado. Eu falava para minha mãe, falava, mãe, não adianta você orar por mim, porque eu preferi ir pro inferno do que pisar o pé na Igreja Universal. Eu cheguei no meu limite quando eu estava envolvida com um relacionamento, né? Na ocasião, a pessoa que eu relacionava, ela me traiu. E eu achava que aquela pessoa era o meu Deus. Porque se eu ficasse longe dela, eu me sentia triste. Eu me sentia como se não tivesse ninguém por mim. Quando aconteceu essa traição, eu me senti completamente como se fosse um vazio. Como se meu mundo ali tivesse acabado. E aí eu já não tinha mais vontade nem de estudar, nem de trabalhar. Eu não tinha vontade mais de nada. A única coisa que eu queria era ficar no meu quarto, chorando, ouvindo música triste, pra me afundar ainda mais na dor que eu tava sentindo. E aí eu observei que a minha mãe tinha mudado. A minha mãe, que antigamente discutia muito comigo, brigava comigo, ela parou de brigar. Ela começou a me tratar com mais carinho, com amor, com paciência. E quando eu vi essa mudança nela, eu falei, poxa, minha mãe tá tão diferente. Se essa mudança aconteceu na vida dela, eu gostaria que acontecesse comigo também. Foi aí que eu decidi pedir para vir com ela na Igreja Universal, a qual eu disse que não pisaria nem morta. E aí eu vim. Eu ouvi falar da entrega no altar. E eu nunca tinha ouvido isso em outro lugar. Nunca tinha ouvido. E aquilo me chamou a atenção. Falei, poxa, eu tô vivendo essa vida, eu tô vivendo essas dificuldades, esses problemas. Então eu acho que aqui pode ser a solução que eu tô tanto tempo procurando. Só que ainda assim, por mais que fosse algo diferente, eu me bloqueava muito. E com isso eu fui gerando dentro de mim um orgulho.
Então, por muito tempo, eu fiquei dentro da igreja orgulhosa, achando que eu estava certa, achando que eu já sabia de tudo aquilo que estava sendo falado e que eu não precisava ouvir novamente. Eu achava que eu já tinha até mesmo recebido o Espírito Santo. E eu fiquei enganada dentro da igreja, pensando isso durante um ano. Então, na minha cabeça, pelo fato de eu estar ali fazendo, significava que eu já era de Deus. Mas eu não praticava, eu não ouvia nada que vinha do altar. Eu simplesmente fazia a parte física, mas o meu espiritual, ele não existia. Não havia santificação na minha vida. Havia apenas trabalho físico. Chegou um momento que eu fui obrigada a perceber a minha real condição, que foi quando a pandemia começou. Quando eu olhei para dentro de mim, começou a vir na memória todas as vezes que eu ouvi o que o pastor falava no altar de entrega, testemunhos que eu ouvi sobre mudança de vida, várias vezes que pessoas, obreiros, sentaram comigo, me aconselharam e não dei ouvidos. Tudo isso veio à tona na minha mente. Foi quando eu parei e pensei, falei, esse é o momento, eu tenho que tomar uma decisão e essa decisão tem que ser agora. E no meio da pandemia, eu tomei essa decisão de me santificar e me separar para Deus e viver conforme a palavra dele, e viver o que ele tinha preparado para mim. E durante a busca, foi quando eu recebi o maior tesouro que eu poderia ter recebido, que foi o Espírito Santo. Naquele dia, naquele domingo, eu fui selada, eu fui batizada, e desde então a minha vida foi completamente outra. Os complexos que eu sentia, eles já não faziam mais parte de mim. O nervosismo que eu tinha já não fazia parte de mim. Eu já não baseava mais a minha vida com Deus naquilo que eu fazia, mas sim naquilo que eu era. Porque a cada instante, cada momento, eu queria estar mais próximo dele. A alegria do Espírito Santo, ela é diferente porque é uma alegria que vem realmente de dentro. Você não precisa basear essa alegria nas coisas que você tem, naquilo que você possui, em pessoas, em coisas, que era o que eu fazia antes. Ela está dentro de mim. E é isso que me motiva todos os dias. Saber que eu posso passar o que for, mas que o Espírito Santo vai estar ali comigo. Não é fácil tomar decisão, não é fácil se entregar, mas depois que a gente faz essa entrega, que a gente obedece, que a gente ouve o que vem do altar, a transformação ela acontece. E o Espírito Santo, ele flui de dentro da gente. Então eu não consigo ver uma pessoa do meu lado que está triste, que está sofrendo, e não falar para aquela pessoa que o problema dela tem solução, que a vida dela pode ser transformada, assim como a minha foi. O segredo dessa mudança foi a santificação. Quando eu entendi isso, eu resolvi abrir mão de tudo. E quando eu me virei para ele e decidi me entregar completamente, ele se voltou para mim também. O que tem tirado seu sono? Problemas no trabalho? Más notícias? Discussões com seu parceiro ou parceira? Desânimo? Estamos disponíveis para conversar com você agora mesmo. Ligue para nós, 020 7272 1010.
Muito bem, estamos de volta e você acompanhou aí o testemunho da Aline. Quantas são as pessoas que estão enfrentando situações similares à da Aline, né? Depressão, solidão, crises na vida afetiva, e a maioria dos casos ocorre quando a pessoa ela não se curou, né? Ela não obteve a cura interior e ela busca alguém para suprir este vazio, esta dor que ela leva dentro de si. Sabendo que na terapia do amor nós lhe ensinamos que antes de você procurar uma pessoa amada, você tem que se curar primeiro. Não é a pessoa que você vai encontrar que vai lhe curar. Não, você tem que estar curado afetivamente para sim investir num relacionamento, né? Se você gostaria de mais informações, você pode acessar o nosso website e ali nós temos todas as informações. Lembrando que a terapia do amor aqui em Londres, somente aqui em Finsbury Park, nós temos às 20 horas, 232 Seven Sisters Road, ok? Vamos a mais um intervalo e já voltamos com vocês. Não pensava em me relacionar com ninguém, né? E sempre fui muito dependente, então sempre trabalhei muito, então na minha cabeça eu acho que não tinha necessidade. Então eu nunca pensei na vida sentimental, eu sempre deixava por último, né? Fazia outras coisas e deixava a vida sentimental por último. Eu sempre sofri muito no amor, né? Então assim, quem eu gostava não gostava de mim, e quem gostava de mim eu não gostava. E eu comecei a ficar preocupada, né? Porque as pessoas falavam, né? As pessoas sempre criticavam, nossa, mas você não tá namorando, você é bonita, mas você não tem ninguém ao seu lado. Recebi alguns convites e aí eu falei, por que não, né, dar essa oportunidade pra mim, né? Sempre fui muito dura em relação à vida sentimental e eu falei assim, não, acho que agora chegou o momento. Eu fui e entendi, né, sobre o verdadeiro amor, né, nas palestras fui entender mais sobre o amor inteligente, então foi onde eu fui abrindo um leque de, né, minha mente foi se abrindo, né, em relação à vida amorosa. Tinha o pensamento em casar. Na verdade, eu tinha um desejo, mas não acreditava. Não acreditava num casamento porque eu me sentia só. E isso fazia com que eu não abrisse meu coração, eu não dava espaço para um relacionamento. E eu achava, então, que era impossível eu conhecer uma pessoa que realmente batesse os mesmos princípios que os meus. Um amigo me comentou sobre as palestras e eu fui e comecei a frequentar. Dali pra frente eu comecei a ter outra visão, já comecei a me sentir mais confiante e também comecei a ficar pronto para encontrar uma pessoa para somar. Conheci a Tatiane, que foi a que me chamou a atenção. E aí, de repente, chegou um oi. E aí, através desse oi, eu falei assim, eu vou dar essa última chance, vou tentar. E foi onde desencadeou um assunto e também começou os princípios dela a bater junto com os meus. A gente começou literalmente a combinar. A princípio, me chamou bastante atenção por ele morar em outro estado, né? Ele morava em Porto Alegre e eu aqui em São Paulo. Tanto eu quanto ela, a gente começou a se gostar, começou a se conhecer. A gente decidiu, então, realmente fazer um esforço, né? Foram muito custo, né? Gastamos bastante, mas a gente não deixou de buscar, né? Conhecer um outro. Quando eu vi ele, assim, eu tive a certeza mesmo daquilo que criou dentro de mim. Me chamou muita atenção, o jeito dele se comportar, de falar. Aí, quando a gente estava mesmo bem certo, eu pedi ela em noivado aqui em São Paulo. Ela aceitou e dali pra cá a gente foi já correndo, já trabalhando em cima do nosso casamento. Hoje eu realizei um dos meus sonhos, né? Foi o que abriu as portas para mim poder conhecê-la.
foi realizado um sonho, que era me casar e me casar com uma pessoa realmente com os mesmos princípios que o meu. E vamos seguir a vida lá e continuar nas palestras para sempre manter esse foco, sempre manter esse relacionamento amoroso sempre bem sucedido. Amor. Uma palavra que para alguns é um sonho distante, para outros uma busca exaustiva, e ainda tem aqueles que acreditam ser ela apenas uma grande mentira. Mas você sabia que existe um outro grupo de pessoas nesta lista? Sim! Essas pessoas encontram um verdadeiro amor. Mesmo depois de tantas desilusões, e hoje desfrutam de uma vida amorosa realizada. Você quer saber como elas conseguiram isso? Nas palestras da Terapia do Amor, as pessoas aprendem como deixar os traumas no passado e assim podem iniciar um novo capítulo para suas vidas. Venha você também aprender o amor inteligente no seminário da Terapia do Amor, todas as quintas-feiras às 8 da noite, em Finsbury Park, 232 Seven Sisters Road, N4 3NX, Londres. Para mais informações, acesse o site centrodeajuda.com. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, nós te pedimos, meu Pai, que o Teu Espírito venha sobre a vida desta pessoa agora, que nos acompanha nesta programação. Talvez angustiada, depressiva, se sentindo, meu Deus, solitária, sem saída na situação que ela tem vivido. Mas eu te peço que, pela fé, ela venha encontrar paz interior, meu Deus, a certeza de que ela não está sozinha. Se o Senhor, meu Pai, está presente, se o Senhor é por ela, quem será contra ela? Ninguém. Então eu te peço, consagra esta água em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Beba da água com fé e seja fortalecido e receba paz. Graças a Deus. Pela fé, você recebeu forças e eu lhe convido a estar conosco em uma das nossas igrejas universal. Se você gostaria de saber qual é a mais próxima da sua residência, acesse o nosso website, os nossos meios oficiais ou ligue para o 020 7272 1010. Nós ficamos por aqui, que Deus abençoe a todos e até a próxima. A fim de permanecermos fortes para nossa jornada na vida, precisamos de provisão e apoio divino. É por isso que continuaremos a depender pela fé do sustento de Deus. Inspirados pelo Pai Nosso, consagraremos o pão e a água todos os domingos pelas próximas semanas. Faremos isso na fé de que Deus continuará a fornecer nosso pão diário conforme pedimos. A bênção do pão do Pai Nosso. Domingo, às 10 da manhã. Em Finsbury Park, 232 Seven Sisters Road, N4 3NX, Londres. Ou em sua igreja universal, mais perto de você.